Gente, o estudo de hoje vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, item 6, Olhai as aves do céu. Acho esse estudo lindo. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tesouro, buscai e achareis. Olhai as aves dos céus. Item 6. Então vamos lá? Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Mas guardai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam e não roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai, pois, para as aves do céu. As aves do céu, elas não semeiam, não cegam, nem fazem proventos nos soleiros. E, contudo, provimentos nos celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial não as sustenta? Porventura, não sois vós muito mais do que essas aves? Ah, gente, e qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, digo-vos mais que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais com um destes. Olha que profundo, hein? Olha que profundo, hein? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 19, 21, 25, 34. Comentário de Kardec. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda providência e de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um simples espectador passivo. Se suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Então, se tivesse sido essa sua condução normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo se adotasse esse princípio. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria na contradição com tudo que ele já tinha dito em outras ocasiões. Deus, portanto, conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme aquilo que é necessário, mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta, ele também quer o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa, por não haver atendido às advertências da voz da consciência, e então Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Profundo, gente. Profundo. Esse texto que eu já trouxe para vocês em outras ocasiões, e tem que trazer sempre, ele é fonte das minhas reflexões pessoais, né? Ele nos recorda, melhor dizendo, a essência da vida. A essência da vida é a gente viver uma vida em busca da nossa essência, e não se perdendo nos detalhes. E os detalhes acabam normalmente nos distraindo do principal, do que é essencial. De novo, eu vou voltar na velha frase do Exupéry, né? Do essencial é invisível aos olhos, só se pode ver bem com o coração. Porque é verdade. Porque, gente, presta bem atenção, o nosso olhar físico, ele se distrai com muita facilidade. Ao mesmo tempo, claro, que o nosso olhar físico, né, pode absorver as belezas da vida, nós também nos distraímos com muita facilidade. Se a gente não tomar cuidado, o nosso olhar físico, ele acaba nos levando a ter um problema muito constante, que a gente começa a invejar o carro do outro, a roupa do outro, sabe, a conquista do vizinho. A gente começa a prestar atenção em coisas que não necessariamente são necessárias para nós. E aí a gente corre o risco de simplesmente não prestar atenção no que é essencial. Então esse é que é o grande ponto, né? Olhai as aves do céu, é o título desse capítulo. O que Jesus está dizendo? Onde que está a sua atenção?
Gente, eu estou falando sério. Tem pessoas que estão tão preocupadas em mostrar o defeito dos filhos que não veem os filhos crescer. Sabe, tem gente que está tão preocupada em reclamar que o marido não é perfeito, que o marido tem esse e esse defeito, a esposa tem esse e esse defeito, e você não curte o seu marido ou sua esposa, até que ele ou ela não esteja mais do seu lado por algum motivo, né? Tem gente que está tão preocupada em trabalhar para ter mais dinheiro, mais prestígio, mais posição social e não usufrui de nada. Não é? Não curte nada. O que acontece? A vida está passando. Ó, cadê minha ampulha? Tá lá do outro lado. O tempo está passando, criatura. E muito rápido. Quando você acordar, já foi. Já passou. Não é verdade? Gente, eu lembro. Quando eu comecei o evangelho com vocês aqui, esse evangelho coletivo, eu lembro do primeiro dia 23 de março de 2020. Foi outro dia. Na realidade, mais de 4 anos atrás. Olha só, passa rápido demais. Parece que foi ontem. Entende? A vida passa muito rápido. Então, mais uma vez, Jesus, no Sermão da Montanha, esse extraordinário Sermão da Montanha, nesse extraordinário sermão que mudou a história da humanidade, Mahatma Gandhi teve certa oportunidade, né, de dizer que se todos os livros sobre a beleza da vida tivessem sido queimados na existência, mas tivesse se mantido apenas o Sermão do Monte, a gente não teria perdido nada. Olha que profundo isso. Por quê? Porque o Sermão do Monte, Jesus nos convida a prestar atenção no que é essencial. Né? Esse trecho que eu li é do Sermão da Montanha, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, onde está o seu coração? Entende esse ponto? É lógico, né? Como Kardec coloca muito bem, em nenhum momento, gente, em nenhum momento, Jesus está dizendo para nós que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva se ocupar das coisas úteis, que a gente não deva fazer aquilo que nos cabe na terra. Não se trata disso. Por exemplo, eu tenho fé, né? Então eu tenho fé, não vou trabalhar porque amanhã o dinheiro chega. Não, isso é coisa de preguiçoso, não é coisa de quem tem fé. Ter fé é você fazer o que te alcança, é você fazer sua parte, ter a certeza que você vai receber o que precisa. Isso é ter fé. Sabe, ter fé não é você falar assim, eu tô doente, então não vou tomar remédio, porque eu tenho fé que Deus vai me curar. Não, isso é loucura, isso é insanidade. Ter fé é você ir no seu médico doente, é você tomar um remédio, é você buscar ajuda a Deus na certeza de que você vai melhorar. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Jesus fala, né? Faze por ti, eu te ajudarei, né? Buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Se você não pede, você não obtém. Se você não busca, você não acha. Se você não anda, você não chega. Então, gente, a fé, ela não pode ser associada à preguiça. E, curiosamente, muita gente faz isso, né? A fé, de forma alguma, meus amigos, pode ser associada a algo ligado à inação. Então, o evangelista aqui, quando ele traz esses ensinos do Cristo, o que ele está nos convidando a ver? A beleza da vida nas coisas simples. Não é? E isso vai curar a nossa alma, às vezes cansada, às vezes doída. Sabe por quê, gente? Pensa bem. Dependendo da experiência que você tem na vida, você vai ter que aproveitar a riqueza que você tem disponível. Deixa eu contar um negócio para vocês que aconteceu ontem comigo. Ontem, eu terminei o Bom Dia Prosperidade. A gente terminou a 5ª temporada ontem, né? Então, assim, foi muito intenso, né? Semana, assim, período de lançamento é muito intenso. A gente, né, lançou o Vida Quântica. Aliás, eu nem falei, mas parabéns aí aos novos quânticos. Super feliz, né? A gente já tem aula aqui para receber vocês na segunda-feira. A galera já está estudando. Mas é muito intenso, porque é muito trabalho. Vocês não têm noção do trabalho que é para poder oferecer isso tudo para vocês que a gente oferece. Então a equipe se esforça muito, eu também. A gente tem várias coisas para fazer. Então a gente dorme muito tarde, acorda muito cedo, sabe? E todo mundo tem um corpo, né? Então, estava bem intenso. Quando foi ontem, terminou o Bom Dia Prosperidade, a gente fechou o ciclo, né, do Bom Dia. Fechamos antes de ontem a inscrição do Vida Quântica. Então fui caminhar. Então fui lá na academia, como eu sempre faço, e no final falei, hoje eu quero caminhar. Eu gosto do frio, né? Então tá fazendo um friozinho, com um solzinho. Falei, eu quero observar a natureza. Aí falei com o pessoal, falei, hoje não vou na esteira, eu vou passear, vou andar. E eu saí para andar. E aí tava lá conversando com Deus, juro, ouvindo uma música gostosa, fui andar, agradecendo a Deus por tudo e por todos. De repente, eu passei por uma senhora, eu passei na frente de uma casa, né? E eu vi uma senhora numa cadeira de rodas.
Eu nunca tinha visto essa senhora. Nem sei se vou vê-la novamente. Mas aí eu fui, passei e vi uma senhora na cadeira de rodas. Na hora que eu passei, meu olhar cruzou com o dela, eu estava andando. E é interessante, né, essa coisa, né, gente, que eu olhei para ela assim, e ela sorriu. E eu sorri para ela. Aí eu, que Deus abençoe o dia da senhora. Aí eu vi que ela ficou tão feliz, que ela chega, ajeitou na cadeira, né, falou assim, a você também. Aí eu fui, né, dei um tchau para ela, né, desejando a ela um ótimo dia, e eu vi que ela ficou toda satisfeita. Eu continuei andando, todo satisfeito. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, que coisa, né? Eu não sei a idade dessa senhora. Eu vou chutar aqui, mas não é muito longe disso, não. 80 anos. Senhora, 80 anos, por aí. Talvez mais. Cabecinha bem branquinha, né? Você vê, já tá na cadeira de rodas. Ela estava ali tomando um sol. E sabe Deus quantas pessoas passam ali e nem olham para ela, né? Não fala bom dia, nem boa tarde, nem nada. Ela fica meio invisível tomando sol. Não sei. E aí eu achei tão interessante porque ficou muito nítido que o meu sorriso para ela fez diferença, que o meu bom dia para ela fez diferença. E ficou muito nítido que a vibração dela para mim fez diferença, porque eu senti uma coisa muito boa quando eu olhei para ela. Olha que legal isso. Foi um encontro de segundos. Eu não parei para conversar com ela. Ela não parou para conversar comigo. Não precisou. A troca fluídica foi tão profunda que estou eu aqui, no dia seguinte, falando dela para vocês. Percebe? Isso é a vida simples. Se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, todo lugar vai ser lugar para você ver beleza, gente. Todo lugar você vai ver beleza. Eu lembrei da minha avó, das minhas avós. Ela me fez lembrar das minhas avós, né? Me fez lembrar de algumas casas de repouso que não recebem visitas. Então, assim, a gente às vezes desperdiça grande chance, sabe? De se sentir bem, em paz, nas coisas simples. Aí hoje eu fui fazer caminhada de novo. Eu gosto muito de caminhar. Hoje eu vou fazer uma outra caminhada antes de vir para cá. Aí durante a caminhada eu fui para um outro lugar, né? Um bairro mais simples. E aí muitas pessoas na rua, né? Começando o dia. E é tão gostoso. Aí eu saí cumprimentando todo mundo. Aí tinha uns pedreiros que estavam né, fazendo a construção. Tinha uma outra senhora que estava essa estava no meio da rua, né? Tava catando, não sei se estava catando lixo, ela estava mexendo em alguma coisa. E aí eu fui, passei, dei bom dia para todo mundo. Eu, bom dia, dei um sorriso, né? Bom dia. E é tão legal porque as pessoas parecem que não estão acostumadas com isso. Então ela estava lá, de repente ela olha, tipo assim, uai, alguém está me cumprimentando? Eu, bom dia! Aí a outra senhora me deu um sorriso, os pedreiros, cada um deu um sorriso mais bonito. Bom dia, olha, bom dia, bom trabalho para vocês. Aí ele, ó, ótimo dia para você também. É isso. Não custa nada. Gente, as coisas simples, elas alimentam. Entende? É lógico que a gente não é o bom dia para o pedreiro que vai mudar o seu dia para sempre. Você não entendeu? É valorizar isso que vai mudar o seu dia para sempre. Entendeu? É o pedreiro, não é dar bom dia para um transeúnte andando como eu estava, que vai mudar a vida dele. É ele valorizar esses momentos. Qualquer um de nós, criatura, pode sacralizar cada instante que para muita gente é banalizado. Eu vou repetir para você. Qualquer um de nós pode sacralizar, ou seja, tornar sagrado aquilo que para muita gente se tornou banal. Então não banalize, gente, a presença de Deus na sua vida. Você pode, sabe, sentir Deus em lugares lindos, jardins bonitos, maravilhosos, mas também caminhando no lugar feio, quando você vê alguma coisa bela ali no meio. Sabe, você pode sentir Deus na hora que você estiver num restaurante chique, bacana, comida maravilhosa, mas também às vezes sentir Deus na gratidão de um pão, sabe, requentado do dia anterior, com café meio frio, mas que é o que você tem e que nesse momento está matando a sua fome. Você pode sentir Deus quando você estiver ligado a um monte de pessoas que você amaria estar do lado, sabe, que você adora estar do lado, o que é muito mais fácil sentir Deus, vamos convir, né? Você está com amigos, família que você ama. Mas é bom demais a gente aprender a sentir Deus com gente que você nunca viu também, entendeu? E que talvez você nunca mais vá ver, simplesmente porque você escolheu viver assim. Você entende isso? Você pode escolher viver assim. Independente se você está doente ou não. Aquela senhora que me cumprimentou ontem, ela estava na cadeira de rodas, provavelmente com alguma enfermidade, uma idade mais avançada, e ela escolheu rir para mim.
Parece uma bobagem, uma tolice. Não, ela escolheu rir para mim. Você entende? Ela podia ter ficado com a cara fechada. Ela escolheu. Vocês entendem, gente? Você tem escolha. Por isso eu falei para vocês agora há pouco, mesmo na dor e no sofrimento, a gente tem que escolher abrir a porta do coração e da mente. Porque se você não escolher, você escolher o sofrimento, você vai dormir abraçado com ele. Então, nessa passagem mítica, né, extraordinária, aqui do Sermão da Montanha, em Mateus 6, nós vamos ver Jesus lembrando a gente do que é essencial. E você vai ter que descobrir por conta própria o que é essencial para você, na relação com a sua família, na relação com seus vizinhos, na relação com os animais, na relação com o seu corpo, na relação com a vida ao seu redor. Porque aí, gente, a nossa vida começa a ficar muito mais linda. Você concorda? Muito mais linda. Porque fora disso, cara, besteira. Tudo passa. Nosso corpo passa, saúde passa, tudo passa. Daqui a pouco, do pó viestes, ao pó voltarás, né? Materialmente falando. Que, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Aquela história que a gente sempre conversa. Então, se liga, criatura! O que é que você está fazendo da sua vida aí? Ô, criatura, não se perde, não! Ai, que delícia!